Estou bem? Pronto, obrigada. Histórias para contar, gentes de E vou longe, tentar esconder esta manhã mesmo. um novo lugar. Lá do bairro, ecoa no ar. Então, Lá do bairro, vamos escutar. caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição de Lá do Bairro. Hoje temos connosco Orlando Tavares. Quem ouve falar de Orlando, ouve falar de... Exatamente, assim é conhecido o nosso querido amigo vizinho lá do bairro. Hoje temos connosco Lalan, que está connosco para partilhar algumas situações, experiências várias do seu percurso, tanto em Cabo Verde como também cá em Portugal. Antes de mais, obrigada, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, para estar aqui, para partilhar as suas histórias. E pronto, gostaria que nos dissesse, antes de mais, como é que está hoje, como se sente hoje? Estou bem, como Exatamente, disse. Tentamos mas aqui é uma a velhice trabalhar. saudável, Mas, graças a Deus. Exatamente, já almoçámos bem hoje, estamos tranquilos. Olha, não almocei Ainda não ainda. almoçou? O meu pequeno almoçou bem Ah, dia. foi o... Estou a brincar, está tudo bem. Que idade é que tem? 70. Ok. Viveu em Cabo Verde, Tenho de viver lá até aos 17 até aos 17 anos. anos. Mais precisamente onde? Órgãos de levada. Órgãos. Já regressou lá depois de vir? Já, várias Ah, é? vezes mesmo. Ah, então regressa com saudade, gosta de... Sim. Gosta de lá estar. Vou Eu lá por matar acaso já lá saudades. estive. Então gostaria de saber, em Cabo Verde, o que é que se recorda enquanto criança? O que eu me recordo assim mais era começar logo a trabalhar. Né? A trabalhar. Que na nossa geração não era... Pronto, com a nossa idade ir logo para a escola, não? Era trabalhar, depois aparecia um tempinho e ia aprender qualquer coisa. Aham. E não sei o que mais, depois não foi aquele ritmo de estudar sempre, não é? Pois. Era trabalhar no campo, ir à fonte buscar água e Com essas que idade coisas mais ou menos é todas. que fazia este... Eu 6, 7 anos já estava a trabalhar. Já, por exemplo, íamos à fonte buscar água com uma lata de 5 litros na cabeça, andar pelo caminho, chegava a casa quase com metade da água só, porque Era. tornava-se todo pelo caminho. Mas pronto, era. Ia sempre acompanhado também, era todos os dias praticamente, não é? Depois, todos os Seja dias, para todos casa, os seja dias. para os animais, Sim, para os animais também. e exato. era longe. E alguns a gente levava mesmo até a Ribeira beber água, trazíamos para casa outra vez. E levavam os animais? Sim. Que animais é que para tinham? Ribeira beber. A vaca, burro, Era. coisas. Mas recorda-se com saudades? Pode dizer Sim, com que foi... muita saudade. E depois, pronto, a gente fomos criados abaixo da porrada, mas é. Os meus avós, eu recordo-me que a educação que passaram aos meus pais foi uma educação também muito rígida. Ainda os meus filhos ainda levei um bocado assim, a dizer, se calhar hoje já não faria o que eu fiz na altura. Pois. E recorda-se quando é que começou a ir à escola? Ali uns 9, 10 anos, por aí. 9, 10 anos? Sim. Tínhamos lá um senhor na aldeia que primeiro tinha chamava cartilha. Uma cartilha? Para eu aprender, sim, ler o A, B, C Ok. e não sei o que. Depois havia outro que chamava a primeira parte. Depois é que vinha a primeira classe. Depois segunda, Ah, mas não terceira, era quarta. mesmo na escola? Era no... Não, era tudo quase particular. A escola oficial, havia lá uma escola só, se não estou a ir, era em João Teves. Isso é que era oficial, o resto era professores particulares, Ok. é que e os pais pagavam quando podia, Sim. e não sei o que mais, e foi assim. E foi assim até a primária só ou continuou? Não, eu, por exemplo, a quarta classe vim terminar em Portugal, não. Ok. Fiz só até a terceira classe. Sim. Já era coisa, quis ir trabalhar. Depois só quando cheguei a Portugal que eu fui fazer a quarta classe, mas também foi uma semana ou 2 de aula, porque era uma quarta classe simples, já não é Sim. o que eles exigiam. Porque a quarta classe em Cabo Verde era exigente, não era? Era exigente mesmo. Eu chego lá e faz-me lembrar, estávamos a fazer um ditado, eu escrevo a palavra difícil no quadro para a gente copiar. E já algum dia na nossa escola, que é? Escreves mal levas e vai. Era complicado. E na altura estava a estudar, mas continuava com os trabalhos em casa, as lidas em casa. Tinhas que estudar e trabalhar. Depois há uma altura de sementeira, a gente ia lá para o monte. Iam logo de manhã. E de manhã só vinha tarde, por causa da galinha no mato. A gente punha um milho no chão e eles... A garrafa estava aquilo, comia o milho todo. Depois a Depois gente tinham que ficar não viu lá. quando o pai dá conta. Olha, era porrada porque a gente Sério? deixou.
Pois é, As galinhas estavam-vos a dar trabalho. aquilo é terrível É mesmo. aquela galinha mato, não é? Sim, galinha Aham. mata, exatamente. E o que é que se recorda dos seus pais em casa? Os meus pais recordo com saudades. A gente fomos criar o cheio de dificuldade, que a nossa, na altura, tinha muita Era. dificuldade mesmo. Era falta de chuva, falta de água e, enfim, Ok. são coisas. Depois a Viviam minha mais mãe era da era assim, agricultura e depois o sim, que sim, da cultivavam agricultura, e não há vendiam, chuva, não é? e- Se não sim, chovia, também não pois é, não havia chovia. colheita. Pois é, ficava com dificuldade. A minha mãe era assim mais humilde, o meu pai é que era assim, Mais rígido. mais rígido, não sei o que mais. Mas pronto, olha, foi bom porque há pessoas que não deram essa criação e os miúdos ficaram, nunca mais foram homem como deve ser. Há Pois, muitos assim. por isso às vezes é bom ser Sim, assim, sim, sim. rígido. Eu nem estou arrependido de levar aquelas porradas e daquelas coisas. Eu costumo porque- dizer o mesmo, porque eu também levei, né? Não levei assim um pouquinho, Pois é. mas Mas também vocês fiz é por que levaram. merecer. Pá, sou a pessoa que sou, pela educação que os meus pais me deram. Mas neste caso veio para Portugal com 17. 17 anos, 31 de julho de E 73. lembras-te como é que foi esta transição? Ou seja, estava em Cabo Verde, mas foram os teus pais que. Não, o meu pai estava a trabalhar em França. Depois lá mandou o dinheiro. O Salazar não, Marcelo Caetano abriu aquela imigração em 70 ou 71. Eu vim em 73. Ok. Fui lá para a Pedreira dos Húngaros. Estava lá o meu cunhado, o pai da. Lá ele recebeu-me ali. Depois lá tive uma. Mas com pronto, uma 17 pessoa- anos. 17 anos. Depois começamos a tentar fazer barraca, não sei o que Sim. mais. Lá arranjei uma baraquita, fiz a família ali. Depois, em 76, a barraca ardeu mais. Ah, a talvez sua 76. também. A barraca ardeu, ficámos sem nada, só com a roupa que tínhamos no Perderam corpo. tudo o que Depois, tinham ali, em casa. depois fomos lá para baixo, onde é o centro comercial E a agora. dona Nanda de Calças Vita. frisou isso. Vivemos lá um ano e tal. Depois, todos os meses, quando comprávamos um saco de cimento, não sei, uns tijolos, aquilo que a gente podia, fazia um bocadinho. Outro mês No fazia Alto de mais Santa um Catarina. No Alto de Santa Catarina, Exato. exatamente. Até em 77, salvo erro, quando fomos para lá, até 98, quando a Câmara nos tirou dali. Ok. E lá está, enquanto esteve nos húngaros, ainda era muito jovem. Sim, muito. A criança, uma criança, se calhar agora com 10 anos, tinha mais, já sabe mais coisas agora com 10 anos que a gente sabia com 18. Mas eu costumo dizer, a preparação que vocês tinham na altura, eu digo a preparação que o meu pai veio com 15, você ainda veio mais, com 17. 17. Eu digo, a preparação que vocês têm, ou seja, o vir de Cabo Verde, chegar aqui nesta terra que não conhecem nada e depois começar a trabalhar, não é propriamente fácil. Por isso eu pergunto, como é que foi a sua, neste caso, esta transição? Chegou cá, mas começou logo a trabalhar? Eu comecei a trabalhar e é difícil porque a gente mal percebia português. Às vezes mandava buscar uma coisa, trazias outra, levava aquele nome ali por cima, Certo. não sei o que mais. A gente ficava assim coitadinho. Pois era. Começou a Até trabalhar perceber. onde? Lembra-se? Eu primeiro trabalhei os primeiros dias na fábrica Luz Alete. Ok. Só foi 17 dias só, depois lá está, aquilo a gente não sabia as coisas e percebia mal o português, Sim. mandaram-me embora. Então dali, estive nas obras em Carnachir até fevereiro de 74. Ok. Depois fui para os Cabos de Ávila, Ah, estive tive lá nos Cabos até, da Ávila. sim, até 97. Ok. Estive lá, passei a minha juventude toda. E como é que era trabalhar ali nos Cabos da Ávila? Havia cabos telefónicos, cabos de eletricidade, Sim. havia vários, mas o meu setor era mesmo os cabos telefónicos. Ok. Pois foi ali que eu passei quase a juventude toda. E Depois, foi fácil em depois a 90 adaptação para o português? Aí já Sim, estava sim, mais sim, à sim. vontade também, não é? Pois já. Temos que. Mas temos que nos fazer à vida. Exato. E aí já tinha família. Já. Já tinha família, Pronto, tenho 2 filhos, já com 51 anos. Pois. Ela vai fazer agora 50. Olha que bem. Fiz outra família, que eu estou até hoje, graças a Está Deus. feliz. É o Estou, graças mais a Deus, não importante tenho- nisto tudo. Não tenho Está razão de feliz. queixa, não. Com a coisa da vida que há, a vida temos que. Exatamente, a vida Temos não a partir- para. a partir- Estamos a receber exatamente, aqui questões. Vamos cá ver. Temos aqui uma questão da Adelaide
que pergunta quem mais é que trabalhou nos Cabos d'Ávila, que era do Alto de Santa Catarina. O que eu sei é o Geraldo, que é o Antonino, o Zé da Fuca, que está agora, mora lá ao pé de mim, era o Carvalhinho, que é o Carvalho, já faleceu. Sim. O Joaquim também parece que já faleceu. Ainda éramos o coisa, como é que chamava o Pulé, mas tinha outro nome. Pulé, como é que é o nome dele? É Pulé, pronto. Ok, é o Pelé. Mas ainda- De certeza que as pessoas vão lhe conhecer como Pelé. Exatamente. Mas, Pois e é. diga uma coisa, durante o trabalho havia esta ligação entre vocês ou iam somente para trabalhar e depois saíam e iam às vossas vidas? Sim. Íamos, quando saímos, cada um ia à Mas sua lá vida. dentro havia... Sim, havia uma secção dele, por exemplo, o Geraldo, que era a pessoa que é mais amigo, tinha coisa lá. Eu ia lá às vezes ter com ele a secção, mas não pode estar muito tempo. Depois, se for preciso encarregar, começava a encarregar. pronto, era assim muito rígido. Sim, lá dirigiu a minha secção e Neste caso, e assim. saiu de lá em que ano? Foi 6 de fevereiro de 74 até novembro ou setembro de 97. Bastantes anos. Acho que é ou novembro ou setembro, acho que foi setembro que aquilo Depois parou aquilo mesmo. parou. Ah, Depois dali estive no fundo de desemprego, depois fui para a Câmara trabalhar, mais 20 anos, ok. fazer de motorista, até chegou a minha vez de ir para a reforma. Exato, a gente já lá vai à reforma, porque a reforma também é um tema interessante. Quando estava nos Cabos d'Ávila já estava a viver no Alto de Santa Catarina, certo? Sim, mas pronto, eu quando fui para as Cabos d'Ávila ainda estava na Pedreira dos Húngaros. Ok. Dali, que estivemos lá embaixo naquele salão, depois viemos para o Alto de Santa E neste Catarina. caso, quando as casas arderam na Pedreira dos Húngaros, perderam tudo. Como é que conseguiu-se recompor? Porque tinha o trabalho também, não é? Tinha a trabalho família. difícil, pronto, no meu trabalho eles já fizeram um peditório, ainda, naquela altura acho que ainda deram-me 4 contos ou 5, já Na não me altura lembro bem o era certo. bom dinheiro. Já era dinheiro, era mais que o ordenado no mês. Exato. Depois ali fomos orientando e as pessoas traziam as roupas usadas, dava-se muito mais valor agora, naquela altura do que Exato. agora. Depois a gente ia vendo, eu vou orientar até pôr a vida em pé outra vez. Aquilo foi mesmo Foi bom. o pior momento da minha Exato, vida. ou seja, nesse pior momento, mas ao mesmo tempo ver as pessoas mobilizarem-se para ajudar, eu continuo a dar valor a isso porque nem sempre vemos este tipo de gesto e ver que está a passar por uma situação complicada e ver que as pessoas estão todas disponíveis para ajudar com aquilo que podem, acaba por mexer também connosco, não é? Pois é, exatamente. Havia uma senhora, a Dona Hilda, era ali ao pé do mercado, tinha uma coisa social ali. Aquela senhora quase todos os dias ia àquele centro onde a gente estava, ver como é que estava, se precisava de alguma coisa, porque não tínhamos tanta, tanta coisa como há agora. Aquilo, na altura da década de 70 Ainda havia alguma a gente diz escassez. que agora estamos pior, mas não, para mim naquela altura era E pior do que agora. é importante nós falarmos sobre isto, porque lá está, nós às vezes falamos de dificuldades que passamos hoje em dia, mas na década de 70, principalmente para os imigrantes, para esta geração, para a geração dos nossos pais ou mesmo dos nossos avós, foi mesmo muito complicado. Passámos mal mesmo. Pois, costuma dizer. exato. Não é aquela Nós coisa de foi. Não, passaram mal. Passaram mesmo mal. Agora chegas ali no aeroporto, tens tudo, Assim. pessoas a encontrar contigo, e não sei Pois quem. é, Naquela como é altura chegas ali. e quando chegou, quando veio de Cabo Verde, quem é que foi ter consigo? Ninguém. A gente vinha era o irmão do Coxo, que a gente chama-lhe o doutor, também doutor. E éramos do outro lado do Paipira. Então, no mesmo táxi, deixou-me Pedreira dos Húngaros, deixou Sem conhecer outro nada, nesse- sem falar português. conhecer. Depois esperei que o meu cunhado chegasse. Não, mas ali já havia pessoas Sim. para que chegar e não sei o que mais. E foi assim que começámos a orientar a vida. Pois. Isso foi um desafio. Foi um desafio. Mesmo desafio. E daí até ao Alto de Santa Catarina, qual é que foi, neste caso, se calhar o desafio maior foi quando perdeu a casa. Sim. E recompôs-se, reconstruiu-se, E recompor, reinventou-se. Tenho que agradecer muito ao meu falecido cunhado, o Vitor,
Porque ele é que era mais que o meu pai. Sim. Qualquer coisa ele é que fazia. A gente comprava, eu só sabia fazer a massa com coisa. Sentar tijolos, rebocar, ou fazer o chão, e era ele é que fazia tudo. Foi Ou seja, como o ele é meu que pai. acabou por vos orientar na. Sim, sim, sim. Mas neste caso na obra. Na obra da casa, a fazer a casa. Sim, na obra da Sim, casa. Na obra ok. da casa, na obra da casa. E neste caso teve ajuda dele. E quando é que efetivamente concluíram a casa e foram para o Alto de Santa Catarina? Eu não, a minha irmã lembra-se melhor que mais. Acho que foi em setembro, em 77. Ok. Até acho que é em setembro, mas pronto, a minha irmã é capaz de saber Sim, a responder Dona Nanda tem melhor uma que eu. memória incrível. Mas foi em 77 que fomos para lá. Ok. Pronto, a gente ia, trabalhávamos de manhã à tarde, chegava às vezes. Meu cunhado saía da fábrica, Luz Leite, e ia para lá, ainda fazer mais um bocadinho, depois é que ia para casa. Depois do dia de trabalho ainda ia. Sim, ainda ia fazer qualquer coisa, depois é que ia para casa. E neste caso foram quando começaram a viver lá. Já havia uma amizade entre outras pessoas, já conheciam outras Sim, havia, mas pessoas. depois criámos muita amizade ali. Sim. Que hoje na casa do Vitor, que ele tinha um café. Ali, da nossa geração, quase tudo ia para lá jogar as cartas, mas tranquilo. Havia lá vários jogos. Sim. E cada um jogava E era aquilo onde que se coisa. passavam, depois Sim, do sim. trabalho, era onde havia Sim, sim. assim esta. Então, de sexta para sábado, sábado para domingo, ficávamos lá, sei lá, quase até outro dia de manhã. Só as cartas, horrível. Dama não fui não fui grande jogador dele. Depois a bola, para mim, era quadrado. Não ajeitava mesmo com a bola. De ver. Gostava e gosto de ver. Sou benfiquista, faranho. é? Faranho não, fui faranho. Agora já é mais calmo. Mais calmo. Mas pronto. Eu não Era conheço. mais às cartas. Sim. As cartas é horrível. E havia os dois já havia aquelas pessoas certas que iam lá jogar? Sim. Eram sempre Eram os sempre os mesmos. mesmos. Sim. Com aquelas brincadeiras e não sei. Era uma amizade Eu grande. eu recordo-me do meu pai ir ao Alto de Santa Catarina para jogar às cartas e lembro-me da minha mãe dizer, bem, vão lá acima, vão lá buscar o pai, porque quando a malta começava lá a jogar às cartas o tempo passava e eu acho que não se davam passava o conta. dia. Às vezes o café dava-nos a chave e vai a vir nela, está aí a chave. Quem quiser vai lá aviar. Pronto, E faziam apostas nos jogos? Temos aqui também mais umas perguntas. não, a gente jogava era no loto. A gente éramos 6, 8, 10, chamar os números até de 1 a 90, depois já tinha aqueles quadrados. Quando encher aquilo, ganhavas o dinheiro e estava na caixa. As recompensas eram essas. Sim, tiravam não sei quanto que chamava para a caixa, depois o resto é para isso, volta a chamar as Mas pedras. outra iam vez. colocando, não é? E depois quem ganhava levava Sim, esse. cada um com o seu ou outro. Há uns que têm 2, 3 cartões, vai cobrindo os números que se chama. Ok. Era um saquete ali, coisa. Então ganhava-se Chama algum e depois dinheiro vai ali. cobrindo. Quando der a casa cheia, olha para mim. Quando já para mim, ganhava. Era assim. Quer dizer, eu estou a Coisa dizer assim que mais ganhavam um divertida. bom dinheiro, mas também gastavam. Não. Aquilo mais era para divertir. Era mais aquilo. divertimento. Pois é, exato. E o que mais se recorda, para além deste divertimento entre as pessoas do bairro, situações assim mais desafiantes que teve no Alto de Santa Catarina. O que é que se lembra de ter sido algo difícil de ultrapassar, mas que tenha conseguido ultrapassar? Lembro-me o meu pai, a minha mãe, que nos assaltaram a casa, não é? E lá está antes. O dinheiro não ia para o banco, o dinheiro ficava lá em casa. Então assaltaram-nos a casa e o dinheiro desapareceu. Acabou por ser aprendizagem. Então, dentro disso, pergunto se passou alguma situação que. Não, assim, dessa situação não passei. Pronto, o que mais difícil foi quando separei da minha primeira mulher, depois o pessoa ficou ali desorientado. Pois. Se não fosse a minha irmã orientar até Teve este conseguir a apoio da nova sua vida, irmã. não sei. Foi grato, tenho muito que agradecer a minha irmã, porque tinha os 2 filhos já, depois ela que orientou até fiquei bem. Foi a fase mais difícil assim da minha vida, foi quando a separação, porque eu, às vezes aconselho os amigos, olha, se puder evitar a separação é melhor, porque é uma coisa, a gente disse que é fácil, mas para mim não foi fácil, mas foi ultrapassado e graças a Deus estou bem. E que conselhos, neste caso foi uma aprendizagem para si, um jovem que esteja a passar por uma situação dessas de separação, que conselhos é que acha que poderia dar nesse sentido, uma vez que já passou por isso,
de forma a minimizar os estragos, minimizar a dor? Conciliar, para mim, é o diálogo. Que não tem hoje em dia qualquer chatice que uma pessoa tiver assim, é logo a separação, não tem nada. Não vai parar para refletir e ver se reconcilia ou não sei o que mais, não. É logo acabar com tudo. Eu acho que é mau, não é? Mas eles hoje em dia. Hoje em dia é complicado. Vocês, desculpa assim. Não, esteja à vontade, toleram a verdade nada. é Qualquer essa. coisa é acabar com. Sim, Muito logo, não há reflexão e pensar um bocadinho assim, não. Acabar tudo. Se eu puder, dou sempre. sim. As coisas mais, depois eles. Vocês não. Isso é antigamente, isso agora já. Não é assim, já é Mas tudo diferente. é verdade, por acaso é uma das coisas que às vezes nós dizemos. Isso é antigamente. Mas acha que mudou muito do antigamente para agora? Muito, muito, muito mesmo. Em que aspecto? Aspecto de. Para mim é papel, porque como. Pronto, antigamente a gente até tinha aquela vontade de querer ter a família, mulher e filhos, não sei o que mais. Hoje em dia, ter filhos, depois, olha, deixa para lá. No Alto de Santa Catarina, lembra-se de ir à Igreja de Cruz Quebrada, porque ali era um centro de acontecimentos também. Pois, Era um ponto de encontro. Ali é que eu crismei, eu não era crismado também. Foi crismado Foi ali na que eu Igreja de Cruz Quebrada? Sim. Ok. Pois eu vim cá ver só Bem tinha a só. primeira comunhão e não sei o que mais, vim só. Ok. Então fez ali ainda um bom percurso. Sim. E tem boas memórias da igreja. Digo, não só nós, jovens, temos do Padre António, temos da Irmã Ana Maria, para o bem e para o mal. Pois é. Eu esse da irmã, às vezes contaram, mas também não ia frequentemente a missa. Sim. Agora vou Sim. mais. Mas naquela altura eu quase ia quando é para batizar, é uma festa. Pois, Que é ia aquela quando situação em que... fazia a primeira comunhão e nessas coisas que a gente ia lá. Agora vou rigorosamente quase todos os domingos. Pois, naquelas alturas era mais também pelo convívio que as pessoas... E depois eu noto que havia uma preocupação dos pais em que os filhos fossem à igreja. Não sei se também teve essa preocupação. Sim, Mas porquê? Sim. Estamos a transmitir a educação que os nossos pais deram e queremos transmitir a eles. Eu, por exemplo, os meus filhos, espero todos já fizeram primeira comunhão e crisma, com exceção do mais velho. Não quis fazer. Esse já estava, não quero. Isso já não. Não quero e às vezes falo com ele, não quero. Mas aceita bem essa situação? Às vezes critica um bocado, mas olha. É uma altura em que nós começamos a questionar, porque lá está, é importante, estamos a seguir as indicações dos nossos pais até certo ponto, mas depois é importante também pensarmos o que é que nos faz bem. E eu sei que às vezes causa algum atrito com os pais, porque os pais estão habituados, este é o caminho certo, então os filhos quando começam a ter aquelas decisões próprias de mas eu não quero seguir, causa assim algum atrito. Mas no fundo, lá está, causou, principalmente com os meus pais, mas depois no fundo eles acabaram por dizer o importante é que tu estejas bem. E eu acho que acaba por ser o interesse de todos os pais que os filhos estejam bem. Pois é, lá estamos a voltar atrás. Antigamente eu nem dizias que não, tinhas que ir e acabou, né? Não, Exato. ninguém dizia nada, né? Tinhas que ir mesmo, né? Não tinha como dizer Agora não que- quero. E hoje diz-te Isso cada leva- vez mais cedo. E neste caso, pegando também na pergunta que nos enviaram, a educação que se dá hoje é muito diferente da educação que se dava antes. Muito como dia para a noite. É, Um dia para a noite. Eu ainda faz-me algumas confusões, os filhos discutir com os pais e não sei é o quê. verdade. Sério, faz-me Mas uma confusão. já agora, nota que a educação, neste caso dos seus pais, para si, foi diferente da educação que deu aos seus filhos? Não foi muito Não. diferente, a gente quase seguimos o mesmo caminho. Foi. Eles já estão a deixar cair aquilo, mas já, pronto, era quase, não digo bem igual, mas é assim aproximadamente 80 ou costumo 90%. dizer, porque eu igual. vejo, lá está, médio. Se bem que o meu pai também foi muito traquina. A minha avó, como era muito rígida, era mais a minha avó. O meu avô também, mas era mais a minha avó. E era mesmo muito rígida. O meu pai, neste caso os meus pais,
transmitiram-nos também uma educação rígida. Mas eles às vezes contam coisas que os pais deles faziam, que eu digo, não, ainda bem que isso não passou para cá. Mas depois é como dá a dizer, ou seja, na nossa geração, nós já falamos com as nossas crianças de forma diferente. Parece que já há mais tolerância, mais flexibilidade. O mundo evoluía, mais Mas como disse, e conhecimento, tem mais razão, a mim faz-me confusão, e se calhar pela educação que nós tivemos, faz-me muita confusão um filho discutir com o pai. Discutir quando começa a faltar ao respeito, uma falta de educação. Porque é normal sentarem-se e terem uma discussão saudável, debaterem ideias, mas a partir do momento em que começa já Pois a ultrapassar a linha. até assim, há alguns que até batem nos pais. Ui. Quer dizer, tu não podes bater. Eles batem, é porque está assim. Não sei Ele é mais, nervoso. Pois, exatamente. Eu dava-lhe os nervos. Mas uma coisa que eu noto também é em relação ao sentido de comunidade. Porque nós que tivemos uma educação mais rígida, eu digo nós como se fôssemos da mesma geração, mas pronto, Sim, ainda apanhava é mais um ou bocado. menos. Pois não, sim. Nós que tivemos uma educação mais rígida, tendemos a ter uma maior proximidade aos nossos pais. Porque eu vejo, quando eu ouço histórias daqueles idosos que estão sozinhos, principalmente nas aldeias, porque os filhos já não estão. Sim. Mesmo na cidade também acontece. Os filhos não estão presentes e eles acabam por estar sozinhos. E eu pergunto-me como é que é possível. Ou seja, qual foi a diferença na educação que fez com que os filhos se afastassem dos pais, coisa que eu não vejo em nós, neste caso na comunidade. Eu vejo no Alto de Santa Catarina, não conheço uma pessoa que diga o meu filho não quer saber de mim. Sou grata porque a educação que tive e mesmo todo o meio, sejam os meus pais, os amigos dos meus pais, os meus tios, eu vejo que eles não estão sós. Ou seja, facilmente, não é facilmente porque às vezes nós temos também uma vida corrida, mas eu vou visitá-los. Tenho tias que não são tias diretas, mas são tias que eu conheci no Alto de Santa Catarina, ou mesmo fora do Alto de Santa Catarina, mas vou visitá-las para dar um olá. Então eu acho que isto foram valores que vocês nos transmitiram. O respeito pelo mais velho, o carinho também pelo mais velho. E lá está, diz-se que a educação foi muito rígida, mas passaram bons valores, passaram uma boa mensagem para nós. Isso foi através dos vossos pais. Claro. Mas pronto, isso agora vai morrendo. Tu já não consegues dar aquilo que o teu pai te deu. É verdade. E o teu, não sei, vai ficar o mundo, pronto, está tudo diferente. É verdade. Às vezes nem era preciso bater. Eu lembro com a educação dos meus pais, bastava um olhar diferente. Sim, a gente percebia logo. Exatamente, nem era preciso palavra, não era mas aquilo preciso quer saber. físico. Era um olhar que me dizia, tenho que ficar quieta. Mas, por exemplo, antigamente estava dois adultos a conversar, algum dia a criança estava aqui para a senhora conversa, e entra na conversa, como é isso, era o quê? A gente, eu acho que olhar assim, o Alex... Pois exatamente. Eu também, eu apanhei várias vezes isso, que era... Porque, lá está, a conversa dos adultos é sempre mais interessante, então nós queremos fazer parte. É isso mesmo. Mas bastava aquele olhar que nós percebíamos que, ok, nós não podemos estar aqui. Traquinices que fazia. Esta pergunta fez-me viajar às traquinices do meu pai, em Cabo Verde, principalmente. O meu pai, como eu disse, o meu pai aprontou muito, deu algumas... O meu pai não só, os irmãos aprontaram imenso e deram algumas dores de cabeça aos meus avós, principalmente à minha avó, e agora estou-me a rir porque estou-me a lembrar de coisas que o meu pai me contou e que eu disse, como é que é possível? Então eu pergunto, fez traquinices dos quais se lembra, seja em Cabo Verde, seja em Portugal? Em Portugal já era mais crescido, mas assim, ou sempre foi assim muito calminho? Tinha medo de levar porrada, então tentava estar assim. A sério, tinha medo, porque o meu pai era coisa de depois evitava assim coisas graves, não evitava confusão. Não fiz assim muita coisa. Depois daquela coisa, trabalhar e
Não Depois tenho estava assim, cansado para fazer sim, traquinices. grande história de traquinistas assim. Foi- Sempre foi o mais, digo, o mais recatado, o mais sim, sim, sim. Sim, quietinho. sim, quietinho. Era. Porque eu tinha mesmo medo da porrada. Porque assistia, se calhar via. Assim, mas pronto. Porque aquilo é por tudo e por nada. Tu és mais velho, chegava ali, dizia o pai, olha, o Orlando, olha lá, estava a fazer qualquer coisa ali. Ele não quer saber. Logo. Não queria, Exatamente, não tipo, quer se saber. tinha motivo, se não tinha Pois, motivo. exato. Mas olha, foi bom. Depois ele acabou por emigrar, eu tinha para aí 10, 11 anos, não me recordo bem. Sim. Lá está aquela coisa, minha mãe que lembra tudo. Depois ficámos com a nossa mãe, com a minha mãe e os meus irmãos, já é coisa mais calma, porque a Mas minha mãe aí- quase não batia. Quando Ok. batia, fazia uma coisa, ele vai contando, uma, a duas, seis, a terceira, começa a ver, pagas por tudo que fizeste ali. E depois uma coisa, depois elas têm memória. Ah, eu agora está a dizer isso, ou seja, foi a sua mãe, Sim, sim. mas a minha mãe também fez isso. Aham. E quando eu fazia, ela dizia sempre: Não te vou bater agora, mas está a contar. Bom. E então eu, para mim, ok, já se esqueceu, já passou algum tempo, tudo bem. Fazia qualquer coisa e ela dizia: Não te esqueças que esta é a segunda vez. E eu dizia: Bolas, ela está mesmo a contar. E pronto, quando era, acontecia. Depois o meu pai chegava ali, e por aí, bum, 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 até. Depois eu ia-se embora. A minha mãe dava-te uma, depois começava a falar, já te lembro daquele dia que fizeste isso ou aquilo, não sei o que mais. Mas também era 3 ou 4, ela não dava mais. Mas Mas o às pai vezes- era bater. Ah, já, pronto. Fazer. Mas que Deus tenha um descanso, que eu não fico com a raiva dele, nem nada. Na altura Era isso. não. Era isso. Foram situações da altura Sim, sim, e sim, pronto. exatamente. Então, pronto, depois dos Cabos d'Ávila, Fui para a Câmara de Oeiras, ok, depois ali estive até 2020. Nas divisões sim, da Câmara quase todos conheciam-me. Porque Orlando, ok. porque Então, era uma referência. Né? E como é que, porque eu agora penso, veio com 17 anos, não falava português, entretanto Bom. foi para a Padroeira dos Húngaros. Como é que se vê, neste caso dos 17 anos, até começar a trabalhar na Câmara? O que é que fez para, neste caso, para crescer, para ganhar estas competências? O que eu fiz? Não, pronto, dos 17 até fui para os Cabos d'Ávila, era trabalhar o dia a dia. Aprendeu muito enquanto esteve aí nos Cabos d'Ávila. E aprendi aquilo lá que era aprender internos, porque é só cabos telefónicos, sabia fazer aquilo de toda maneira efetivo e pronto, um pouco mais. E depois porque depois passou para motorista. Sim, esse motorista é. Depois pronto, fiquei só emprego nos Cabos d'Ávila, fui tirar a carta de pesado. Ah, ok. Tirei a carta de pesado, escrevi na Câmara, entrei. Depois lá é que eu fui tirar também a categoria D, que era transporte público. Sim. Aquilo que eu fiquei até. Mas fez isso já pensando que ia trabalhar na Câmara ou fez porque era uma coisa que fui gostava antes de trabalhar fazer? na Câmara. Porque senão tinha que ter pelo menos a categoria C, que Sim. é pesados, não é? Certo, Fiz antes de ir para a Câmara. ok. Quando estava no fundo de desemprego, fui dizer, pá, tenho que arranjar qualquer coisa para a profissão. Não era pedreiro. Mas não era alguém lhe disse? Hã? Alguém lhe deu a... Não, eu aqui pensei assim, eu tenho que ser. Não sou pedreiro, nem carpinteiro, não sou nada disso aqui, tenho que fazer coisa. Então, deu-me naquela coisa, vou tirar a carta de pesado para ser motorista. E foi assim. E gostou de o fazer. Gostei. Gostei, conheci um bocado de Portugal a conta disso. Não digo de leis a leis, mas conheci mais de metade de Portugal. Agora pegando neste tema, como é que foi sair do Alto de Santa Catarina para, neste caso, o realojamento? Porque percebi que houve muita separação, não é? Sim, Havia no Alto de Santa Catarina uma comunidade, comunidade essa que depois foi para vários... Depois é engraçado que aquilo ali, todos nós tínhamos nome, então juntávamos ali, Sim. aquele chamar nome uns ao outro, e às vezes com palavrões e tudo. Foi isso, por exemplo. Sei lá. Chombé, o Machinho. Como é que sabia o nome do Bonga? Quem sabia?
É Paduco. E como é que surgiram esses nomes? Hã? Como é que surgiram esses Eu não nomes? sei, aquilo ali apareceu tudo ali e cada um tem a sua história. Por Sim. exemplo, o meu cunhado sei que é por causa do foguete, tipo, meteu. Eu não sei como é que ele fez aquilo. Tinha mais foguete na mão, meteu o número 1. Depois aquilo apagou-se todo, espalhou-lhe a mão toda, não sei o que mais. Eis, Mas eu fui, não, mentira. Foi isso que é de cavalo que ele caiu, ou o que é que foi? Olha, a minha irmã Ok. sabe contar isso melhor que eu. Porque ele é faísca, é foguete. Sim, mas o nome que ele tinha primeiro era faísca. ok. Neste caso, quando foram. Neste caso está na Portela, não é? Sim. Na Portela facilmente foi criar uma nova comunidade. Não foi fácil, continua assim, portanto, a gente, aquilo que éramos lá, nunca mais voltar a ser. Sim. É quase casa, trabalho, casa. E não, pronto. Deixou de ter este convívio. Sim. Eu agora tenho lá uma casa que é o Igor, vou lá quase todos os dias um bocadinho, mas não tem nada a ver com aquilo que a Com o gente Alto tinha Santa lá em Catarina. Qual é a diferença? Eu sei lá, era mais convivência, nem sei explicar isso. União e essas coisas todas, era tudo diferente. Hoje as pessoas nem sei. Qualquer coisa dizem, não tenho tempo, não sei o quê. No Alto Santa Catarina havia tempo para Não tudo. tenho tempo para tudo. Tu vinhas de trabalho, nem chegavas a casa e ia logo para a casa da hora nada. Não preciso. Ficava lá até às 500. Sim. Pois é. Por exemplo, naquela aldeia, portanto, Ananda, Fanzinha, Segunda, Marizé, um deles com os filhos deixava ali, olha, vê-me isso que eu vou para Lisboa, vou pronto. Mas ficava tudo bem entregue até voltar. Ou Agora, seja, não era só o convívio entre vocês, eram as responsabilidades também. Sim, exato. Ou seja, um filho pode ficar em casa do vizinho e não há problema nenhum. Exato. Não havia problema. E há esta confiança de porta aberta. Sim. Ou seja, falam abertamente, vou à casa do fulano tal, não há aquela situação de não, tenho que avisar que vou. Sim, não. É chegar a entrar. Era uma situação bastante agradável. Tem saudade de alguma situação específica ou de alguma característica específica do Alto de Santa Catarina? Tenho. Saudades, por exemplo, de jogar ouro e conviver com os amigos e sei lá. Com aquelas pessoas, sim, não é? com aquelas pessoas assim. Eu tenho muita saudade, mas pronto. O tempo passa e as coisas mudam e acabam. Mas no Alto de Santa Catarina teve quanto tempo? Ora, Mais ou menos. É 20 anos, 77, 20 anos. 87, 97. É 20, 21 anos por aí que tivemos lá. Mas neste caso, os 20 anos, ou seja, a vivência que teve durante esse tempo, acabou por lhe prender mais. Aí é que ficou tudo de mim, quase, na Alto de Santa Catarina. Isso é muito forte. Mas aquela altura que a gente tinha, nem sabíamos onde é que estávamos. A gente não tinha noção do valor que aquilo tinha. É Era verdade. no alto, conseguias ver tudo ali. E pronto, mas olha, aquilo não era nosso, era clandestino. Quando eu era pequenina, né? Parecia que o Alto ficava bem distante, Uhum. mas quando lá fomos, porque eu depois também nunca mais regressei para aqueles lados, porque também não tinha lá nada. Quando lá fomos desta vez, aquilo é tão perto, mas que eu acho que era na minha cabeça, como nós, não é que nós não pudéssemos ir ao Alto, nós podíamos ir ao Alto, mas tínhamos tantas tarefas em casa que sobrava pouco tempo para irmos ao Alto, e se fôssemos ao Alto era para ir buscar qualquer coisa, Pois. ou para ir buscar milho, ou para ir dar algum recado, Sim. ou para ir buscar o meu pai que estava lá com vocês. E voltávamos. Então se calhar isto criou também na minha cabeça a distância, parecia que era mesmo muito distante, mas não, era Era pertíssimo. pertinho. E lá está, o que nos separava mais era aquele monte, Sim. não é? Porque a malta vinha de Algés, por exemplo, aí passava pela nossa casa. Uhum. Ou se fosse de Cruz Quebrada já não, mas se viessem de Algés, portanto passavam pela nossa casa e depois iam. Pois o iam meu para caminho o era alto. quase todo dia sempre para aquilo ali. Era apanhar o elétrico lá embaixo e Exato, subir para outra apanhar o vez elétrico. para cima daí. Porque o elétrico vinha até ao da fundo só, Sim. na altura. Não, ia Cruz Quebrada ainda. A Cruz Quebrada não foi depois ou foi? Não, sempre ia. Sempre foi Cruz Quebrada. Depois é que eles Sim, acabaram, agora só veio até Algés. Ok, Mas o ok. elétrico sempre foi a Cruz Quebrada. Não é? Foram bons tempos que eu vivi lá. Agora voltando a esta questão sentimental, porque os pais, na altura,
para além de eles não diziam facilmente eu amo-te, mas também dificilmente diziam desculpa. É isso, é exato. As duas coisas, né? Mas porquê? Eu não sei que a minha mulher de vez em quando está a dizer assim, vocês não gostam de pedir desculpa. Mesmo que estamos errados, mas fica. Se calhar é orgulho, eu não sei o quê. Não. Cresceu com isso. Mas recorda-se alguma situação em que a sua mãe pediu desculpa por alguma coisa? Não, minha mãe, não. A nossa educação. Antigamente dizia nunca pode pedir desculpa aos filhos. Ah, é? Então, não, os pais não se devem pedir desculpa aos filhos. E já chegou a pedir desculpa ao seu filho, por exemplo? Ou... Eu acho que não. Mas já fez alguma coisa que tivesse que pedir desculpa? Se calhar já, mas pronto, Se calhar fez por outra maneira, Sim, deu a volta. Porque os meus pais, eu recordo-me, pronto, situações que eles hoje em dia reconhecem, pá, poderíamos ter sido um pouco mais brandos. Eles não pediam desculpa diretamente, mas davam um aconchego de outra forma. Mas não saía. Não saía. E isso faz-me confusão, porque hoje em dia, lá está, eu tenho os meus sobrinhos e às vezes faço coisas e não sei o quê e digo, pá, olha, desculpa. Hoje em dia para si é normal dizer, ou pedir desculpa, ou dizer eu amo-te. Ainda custa Ainda custa? Mas já digo, né? Já digo, mas ainda custa sair um bocado. Mas já. E começou a verbalizar mais isso, o que com os netos, como estava a dizer a Vera, quando chegaram os netos, ou mesmo antes? Não, já. Mesmo antes já pedi alguma vez, mas muitas vezes não tenho razão, mas não peço desculpa. É como dizer, eu sei que não tenho razão, mas pronto, faz parte também, lá está, é geração, é a maneira como crescemos, não é? Pois é, exato, é difícil de apagar tudo o que cresceu com a gente. Tanto o Saipe também teve aqui a partilhar connosco que ele não estudou mais porque ele estava cansado. Ele antes de ir para a escola tinha que pisar milho, tinha que ir buscar água, tinha que... Eu lembro também dele pisar milhos e não sei o que mais. Sim, porque nós íamos também lá comprar milho. Sim. E lá está, uma criança quando passa por estas situações não tem predisposição para estar descontraída a estudar ou a memorizar. Alguns sim, há situações excepcionais. Mas há outras crianças que depois isto acaba por marcar e têm um fraco desempenho na escola, mesmo em casa há alguns que são rebeldes. Pois. E as pessoas perguntam, não percebo porque é que ela é assim. Está cá a doutora Vera, ela consegue responder porque é que ela é assim. É a área dela. mas é interessante tentar perceber o percurso de cada um. Não condenar, é como eu digo, eu não condeno nada do que os meus pais fizeram, nada mesmo, zero. Porque o que eles fizeram com amor e fizeram com o que sabiam. Sim. Eles trouxeram a bagagem dos pais pois e foi com essa bagagem que eles nos educaram. Mas vê-se também a brincar com os netos. Dá cambalhotas se tiverem que ir ao parque, por exemplo. Não, isso não exageremos. Já não tenho idade para isso, né? Posso levar lá para brincar, mas eu vou estar com eles, não. Muito bem, está bom. Então, é assim, quero-lhe agradecer este tempo que esteve aqui connosco a fazer estas partilhas. É sempre muito importante, é aquilo que eu digo, as vossas histórias, se vocês não nos contarem, nós ficamos sem saber. E dessas vossas histórias nós conseguimos retirar aspectos muito importantes também para a nossa caminhada. Porque muitas vezes estamos-nos a queixar. Porque isto está difícil. Aquilo estava a dizer há bocado. Porque isto está difícil. Porque eu não consigo fazer isso. Então eu fico a pensar, veio de Cabo Verde com 17, constituiu família, construiu casa, mudou de trabalho. Ou seja, sem bagagem propriamente dito, mas fez. Ainda bem que existem estas pessoas também fantásticas que puxam por nós e tornam-nos também pessoas melhores. Por isso, mais uma vez, obrigada. Bem, obrigado. Lá do bairro do Alto Santa Catarina, o Sr. Lalan, temos a Vera Morena Adelaide, como sempre. Pois despedir aqui do pessoal e dizer que foi muito bom. Obrigada a todos que estão desse lado. Sintam-se à vontade para também indicar pessoas que queiram partilhar histórias, porque nós temos a certeza que desse lado há muitas histórias para contar, assim como o Sr. Lalan tem.
tem e a Dona Nanda teve e outras pessoas terão. Portanto, aqui estaremos para os próximos episódios lá do bairro. Obrigada, meninas. Obrigada, Sr. Lalan. Lá do bairro. Lá do bairro, vamos escutar. Lá do bairro, lá do bairro, vamos escutar.